Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 18 de março de 2024. Muitos jogos hoje, segunda-feira recheada para a gente ser bem lucrativo nos jogos da NBA, sempre focando em números e estatísticas, porque a médio e longo prazo sempre teremos sucesso. Beleza? Antes da gente começar o nosso vídeo, nossa meta de 200 likes para o vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que gosta de falar de apostas esportivas, seja de basquete ou não, e que também gosta do esporte em si e ainda não descobriu que é possível fazer dinheiro e se divertir ainda mais com esse esporte que tanto amamos. E antes da gente começar o nosso vídeo, queremos agradecer vocês a audiência desse final de semana, o like que eu espero que vocês tenham deixado também, e mais do que isso, muito feliz por conta dos resultados. Tivemos aí um final de semana extremamente lucrativo, não só aqui, mas também no nosso grupo VIP, onde a gente passa as melhores dicas do dia, odds superiores às que a gente indica no YouTube, informação de escalação, os favoritos da noite, melhores zebras, nossos guias e-books exclusivos, muito material extra que vai além de um copia e cola para vocês apostar. A gente sempre se propõe para que os nossos parceiros adquiram muito conhecimento, criem a rotina e o costume de buscar informação para serem lucrativos, ou seja, o conhecimento é o que vai te tornar um apostador de alto nível. R$30 mensais nesse valor promocional e R$60 você fica com a gente o mês de março, abril, maio, junho e também garante o nosso conteúdo de pré-temporada para a temporada 24-25, valor especialíssimo. Além, é claro, vocês também vão ter acesso a todo o nosso conteúdo que já foi publicado. Vamos começar aqui com Pacers e Cavs. Acho que esse palpite aqui que a gente vai indicar para vocês é mais ou menos uma sina do que vai ser o nosso dia hoje. A gente sabe o que a gente pretende fazer, quais são os melhores caminhos, mas tudo vai ser bem apertado, vai ser complicado, então vamos tomar bastante cuidado. Hoje os Cavs jogam fora de casa sem o Donovan Mitchell, sem o Evan Mobley e os Strus, 3 titulares importantes, mas eles já vêm jogando sem jogadores relevantes há um bom tempo e vêm se saindo bem. O Indiana Pacers hoje joga em casa, mas eles seguem como uma das piores defesas da NBA, tiveram uma pequena melhora, mas continuam sendo um time tão rápido que eles proporcionam muitos arremessos por minuto para si e para os rivais também. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente pretende trabalhar aqui com a linha de pontuação do Cleveland Cavaliers, que apesar de ser visitante, tem uma linha interessante acima de 106,5 pontos para essa partida hoje, pagando 1,52. A gente acredita nisso porque, como a gente especificou para vocês, o Indiana Pacers é uma das 5 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Eles sofrem uma média de mais de 116 pontos por jogo nos últimos 20 jogos que eles fizeram, e eles sofreram mais de 106,5 pontos em 17 dos últimos 20 jogos que eles fizeram. A gente está falando de um Cavs que é um time de meio de tabela em relação à eficiência, mas é um time que gosta de pontuar por dentro. E o setor do garrafão ali, o paint, é onde o Indiana Pacers é mais frágil. Eles são um dos 5 times com garrafão mais vazado de toda a NBA, nesse momento da competição são dos 3 piores nesse setor, e a cada 100 posses de bola eles sofrem o 6º maior número de pontos na NBA. Então a gente tem um cenário aqui bem legal para que o Cleveland consiga ser competitivo, produzir bem contra esse rival, como eu disse, é o segundo mais rápido da NBA, então a gente vai ter muitas posses de bola para os dois lados. O Indiana é o time que mais leva os seus rivais à linha de lance livre em toda a NBA, isso pode facilitar com que hoje a gente tenha alguns pontos fáceis e mais do que isso, com o relógio sempre parando. Beleza? Agora vamos falar aqui a respeito de Celtics e Pistons. Como eu disse para vocês, a gente tem uns palpites aqui que a gente acha que é o melhor caminho, mas pode bater ali por muito pouco. A gente acredita que esses Celtics e Pistons, que são uma defesa ruim e um ataque muito bom, um Detroit que joga no ritmo alto e às vezes compensa a falta de pontaria por conta do ritmo alto, a gente acredita que o jogo possa ser bem pontuado, ou pelo menos acima de 218,5 pontos. Os Pistons jogaram no dia 15, descansaram 16 e jogam 17 e 18. O cansaço pode ser prejudicial para questões defensivas desse time. Enquanto que o Boston Celtics, hoje, eles enfrentam o Detroit Pistons, né, depois de jogarem ontem contra o Washington Wizards. O Wizards é um time que corre bastante e o Celtics, apesar de ter conseguido resolver o jogo cedo, ainda é um jogo consecutivo. E geralmente as defesas, as pernas cansadas, ficam piores nesses momentos. O Detroit, se eles fizerem um jogo lento, onde a eficiência e a qualidade vai sobressair, eles vão perder para os Celtics. Então eles vão tentar tornar esse jogo um jogo físico, um jogo mais veloz, mais brigado, e com isso a gente deve ter muitas posses de bola. Outra coisa, o Boston Celtics já está bem encaminhado aí, né, para a sequência da temporada, para o mata-mata. Eles não vão querer se matar e se sacrificar defensivamente, colocar tantos pés assim, mãos em dividida, arriscando a integridade física de alguns seus jogadores. Tanto é que eles estão preservando muitos jogadores em alguns momentos. Eles enfrentam os Bucks daqui a 2 dias. Então, certamente, eles vão priorizar suas atenções defensivas, seus esforços para o Bucks, que é um possível rival de playoff, quem sabe um rival de final de Conferência Leste.
Então eu não acho que a defesa hoje vai ser tão intensa, tão forte. O Detroit Pistons vai acelerar o jogo, vai compensar a falta de qualidade ofensiva neles no número alto de arremessos, e a gente deve conseguir ultrapassar essa marca aqui de 218,5 pontos totais. O Boston Celtics nos últimos 9 jogos, em 8, a gente conseguiu superar esses 218,5 pontos totais. A gente só ficou abaixo disso contra o Cleveland, que é um time extremamente under, um time que se defende bem e é um time que joga num pace lento. O Detroit Pistons, por outro lado, nos últimos 20 jogos fora de casa, eles sofreram mais de 123 pontos de média por jogo. É um número muito alto, então a gente pode acreditar que o Boston vai puxar essas linhas para cima nessa partida de hoje. Eles sofreram 112 pontos ou mais em 19 dos últimos 20 jogos, e acredito que eles consigam chegar a 102, 104, 105 pontos e contribuir com uma pontuação para minimamente a gente estar perto ali dessa linha de pontuação total que a gente busca para hoje. Beleza, o Detroit Pistons é um time que sofre muitos pontos no garrafão e o Boston Celtics é um dos melhores times em bolas de 3 da liga, então eles vão ter como produzir e pontuar bem contra o Detroit em diversos setores da quadra. Outra coisa, o Boston Celtics é um time que gosta de pontuar bastante no mano a mano. Além do Boston Celtics ser o quinto time que mais produz pontos por jogo nesse tipo de jogada, a gente está falando de um Detroit Pistons que é o terceiro time mais vazado da NBA nessa categoria. Então a gente pode ter a linha de pontos sendo puxada para cima nessa noite de hoje. A gente vai trazer aqui para vocês no jogo entre Bulls e Blazers e também Jazz e Timberwolves, porque aqui a gente vai fazer uma duplinha para vocês. A gente quer que o time da casa Chicago Bulls pontue bem e que o Timberwolves também produza muito bem ofensivamente contra o Utah Jazz, que é uma das piores defesas que a gente tem na NBA. Então vamos fazer o seguinte, o mercado trouxe aqui pra gente linhas baixas, essa é a nossa duplinha, pagando em torno de 1,50 que a gente tem para hoje. O Blazers, como eu disse para vocês, é uma das 10 piores defesas da NBA. Por mais que o Chicago Bulls não seja uma elite ofensiva, eles estão enfrentando um adversário favorável e que sempre tem linhas baixas, ou pelo menos recentemente tiveram, porque eles enfrentaram muitos adversários under. Então meio que engana assim esse desempenho defensivo do Blazers. Eles são uma das 10 piores defesas da NBA e quando a gente fala de rebotes defensivos, eles têm o segundo pior aproveitamento, ou seja, o Chicago Bulls pode ter pontos de segunda chance recuperando rebotes ofensivos e corrigindo arremessos errados. Nos últimos 20 jogos fora de casa, os Blazers sofreram quase uma média de 120 pontos por partida. E mais do que isso, eles sofreram mais de 103,5 pontos em 18 dos últimos 20 jogos como visitante, só não sofreram contra o Memphis, que é o pior ataque da NBA por 100 posses de bola. Já do outro lado, a gente está falando de um Jazz que está entre os 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo, um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo, 121,4 pontos sofridos de média nos últimos 10 jogos, pelo menos 109 pontos sofridos em todos eles, mesmo enfrentando times ruins como o San Antonio Spurs, o Wizards e ataques que não são tão eficientes como o Miami Heat, o próprio Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls e o Orlando Magic. Mesmo assim, eles sofreram muitos pontos, mesmo não jogando nenhuma prorrogação, e sofreram 119 pontos no último encontro para os Wolves, sendo que o jogo foi em Utah e o Timberwolves desperdiçou muitos arremessos. Diversas vezes ali, o Anthony Edwards encontrava seus companheiros livres ali para converter em bolas de 3. Eles terminaram com 23,1% de aproveitamentos na bola tripla nesse último confronto. E acho que eles devam voltar para sua média ali em torno de 30% e as coisas devem acontecer com mais facilidade hoje. Beleza? Como eu disse para vocês, a gente está falando também de uma defesa terrível, a segunda pior da NBA por 100 posses de bola, um Utah Jazz que também está entre os 10 times mais rápidos da NBA, então a gente deve ter muitas posses por minuto para a gente produzir bem ofensivamente aqui. E a gente também está falando de Utah Jazz, que é o quarto time que mais leva os seus rivais à linha de lance livre jogando em casa em toda a NBA, e na verdade o terceiro que mais leva, empatado com o Houston Rockets como mandante. Isso deve facilitar também o número de pontuação ali fácil do Minnesota Timberwolves. Beleza, claro que a gente precisa do Anthony Edwards na escalação hoje, a gente tem algumas dúvidas, como por exemplo, o Rudy Gobert, que pode não jogar hoje, deve contribuir, mas a gente está falando aqui de uma equipe do Timberwolves que conseguiu superar essa marca de pontuação aqui nos últimos 3 jogos consecutivos, incluindo contra defesas bem superiores ali ao do Utah Jazz, e a gente está falando de um Timberwolves que, se perder o Rudy Gobert, deve contar ali com o Reed na escalação ali, né, o Naz Reid, que é um bom pontuador, é um cara que espaça a quadra, vai tornar o time mais ofensivo, ele é um dos principais sexto homens que a gente tem na NBA, e ele tem uma média semelhante à pontuação do Rudy Gobert, mesmo com menos minutos. Então, hoje jogando de titular, ele pode produzir ainda mais. Beleza?
Agora, pessoal, vamos falar aqui a respeito de Sacramento Kings e Memphis Grizzlies, mas antes da gente partir aqui para essa partida e para Lakers e Hawks, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. É de graça, é só clicar no botão de joinha e no botão de inscreva-se que está aqui embaixo. A gente tem a meta de 20 mil inscritos até o final dessa temporada. Conto com vocês para poder chegar nesse número. Ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e assistir assim que a gente sobe o vídeo, porque você vai garantir as melhores odds. E comentem, vocês estão gostando do nosso projeto? Vocês acreditam que é o melhor caminho para ser lucrativo? Quais dicas vocês têm para hoje? Concordam ou discordam do que a gente indicou? Comenta aqui embaixo, vai ajudar muito a galera e também conta pra gente. Esse final de semana vocês foram lucrativos ou vocês gostam de evitar apostar? E por fim a gente tem o nosso parceiro, a Estrela Bet, trouxe um link exclusivo para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês acessarem, criarem cadastro e com isso ter acesso a promoções e um bônus exclusivo que vocês só encontram através do link que está aqui embaixo. Conheçam a Estrela Bet, uma das casas de apostas mais confiáveis que a gente tem, por conta de leis nacionais que estão sendo aplicadas. Muitas casas de apostas serão extintas e a Estrela Bet já se adiantou e eles vão contar aí com o mercado brasileiro como um dos seus principais players pelos próximos anos. Então fiquem tranquilos, é de confiança, credibilidade, é uma casa de aposta que tem endereço aí fixo, então todo mundo sabe com quem falar, como resolver os problemas, e problema é uma coisa que você não vai encontrar lá, uma das melhores plataformas para você navegar e apostar não só em basquete, mas diversos outros esportes, e com bônus e promoções exclusivas, melhor ainda. Para essa partida a gente vai de handicap de mais 16,5 pontos para o Atlanta Hawks, e a gente acredita aqui na vitória do Sacramento Kings, beleza? Claro, não vai estar pagando ali 1,50 exatamente, mas como eu disse para vocês, dá para vocês pegarem a vitória dos Kings pagando um pouquinho melhor no ao vivo. O Desmond Bane está de volta, a gente também tem o Jaren Jackson Jr. de volta do lado do Memphis, então eles podem dar um pouquinho mais de trabalho para os Kings. Então dá para conseguir um modo superior no ao vivo, mas para pré-jogo eu acho que isso aqui está de bom tamanho, ou então vocês podem colocar um handicap um pouquinho mais baixo aqui para o Atlanta Hawks, mais 15,5, a odd vai passar de 1,50 e vamos começar a nossa análise. Bom, Sacramento Kings nos últimos 10 jogos é um time que não conseguiu grandes resultados com consistência, então a gente precisa tomar cuidado, mas eles conseguiram aí, né? Se a gente for pegar os últimos 3 jogos, vencer 2, perderam apenas 1 e mais do que isso, venceram 4 dos últimos 6 contra adversários de um bom nível, como os Lakers, o Milwaukee Bucks, o Lakers mais uma vez, e eles perderam para times que, vão combinar, são melhores do que o Memphis Grizzlies. No caso aqui, o New York Knicks e também a equipe do Houston Rockets. Bom, eles também venceram um dos principais times da Conferência Oeste, que foi o Minnesota Timberwolves, considerando os últimos 8 jogos, seriam 5 vitórias e 3 derrotas, e a gente está falando de um time que é superior em diversas categorias ao seu rival. O Sacramento Kings é quase um dos 10 melhores ataques da NBA, o net rating deles também é superior ao Memphis Grizzlies e o net rating é o saldo a cada 100 posses de bola do quanto você produz no ataque e na defesa. O Sacramento tem o 16º melhor net rating da liga e o Memphis apenas o 25º. A gente também está falando aqui de um Sacramento Kings que tem o melhor aproveitamento em rebotes defensivos da NBA. Com isso, o Memphis Grizzlies, que é o pior ataque da liga, teria que ser muito eficiente para eles conseguirem produzir um alto nível contra os Kings, porque o Sacramento não vai ceder tantos pontos de segunda chance assim. E a gente também está falando aqui de um Sacramento Kings que é muito superior em relação a resultados. Os Kings é um time com 38 vitórias e 28 derrotas, enquanto que o Memphis Grizzlies tem 23 vitórias e 45 derrotas. É um aproveitamento bem ruim, mas repito, cuidado com esse Memphis. Hoje eles podem surpreender pelo menos com um handicap positivo. Então isso vai abrir margem para a gente conseguir uma odd um pouquinho melhor ali a favor do Sacramento Kings. Os Kings venceram os últimos 3 encontros consecutivos contra esses adversários, todos ali com grande tranquilidade. Alguns jogos que aconteceram nessa temporada, como por exemplo o primeiro em Memphis, onde os Grizzlies estavam mais saudáveis do que estão hoje, a gente teve ali uma vantagem de mais de 30 pontos para o Sacramento Kings, o que também é bem relevante. O Memphis Grizzlies perderam 4 dos últimos 5 jogos e é um time que deixa bastante a desejar em diversas categorias, só venceram o péssimo Washington Wizards, e apesar da confirmação de Desmond Bane e também ali do Jaren Jackson Jr., eles vencem o Luke Kennard, Brandon Clark, Watanabe, Pippen, Stevens, Ja Morant, o Marcus Smart, Derrick Rose, Zelire Williams, além de outros jogadores importantes que podem ser desfalques hoje a qualquer momento, beleza? É um jogo que, eu repito, é mais perigoso do que parece, mas os Kings são favoritos. E para finalizar, Lakers e Hawks, o Atlanta Hawks ontem surpreendeu.
venceram com autoridade ali a equipe do Los Angeles Clippers, então a viagem hoje ela é inexistente, vão jogar no mesmo ginásio e enfrentam o Los Angeles Lakers. Bom, os Lakers são especialistas em complicar jogos que parecem fáceis. Os Lakers vão enfrentar um adversário cansado e que, num geral, sem o Trae Young e também sem o Okongwu e outros desfalques que os Hawks têm, de fato os Lakers são superiores, mas os Lakers não conseguiram vencer por 17 pontos de diferença ou mais os seus adversários em nenhuma das oportunidades que a gente tem nos últimos 10 jogos. Eles perderam 3 dos últimos 5 jogos, venceram o Timberwolves e o Bucks, que foram vitórias interessantíssimas, é verdade, mas eles sempre se complicaram, sempre foi com o placar ali apertado. Quem torce para os Lakers sabe que sempre vem sendo sofrido. Eles não conseguem abrir mão do LeBron James e também do Anthony Davis por muito tempo ali, permitir que eles fiquem fora de quadra. Então, o time tem lapsos dentro da partida, por mais que eles façam runs ali muito bem pontuadas, muitas vezes eles deixam a desejar. Os Hawks conseguiram vencer 2 dos últimos 4 jogos e cobriram esse handicap aí, né, de mais 16,5 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos. Venceram o próprio Los Angeles Lakers no dia 30 de janeiro de 2024 por uma vantagem aí de 16 pontos. Claro, o Trae Young estava naquela ocasião fazendo parte do time e o Anthony Davis não fez parte do lado dos Lakers. Mas, repito, os Lakers gostam de complicar jogos que estão fáceis, ou em teoria eles deveriam vencer com facilidade. O Atlanta Hawks nos últimos 7 jogos sem o Trae Young, eles venceram 4 e perderam 3, mas eles sempre foram competitivos, ou pelo menos cobriram esse handicap. Algumas derrotas foram bem preocupantes, como por exemplo o Blazers e Jazz, mas a vitória de ontem deve dar um ânimo bem legal para esse Hawks minimamente brigar até o final contra esse Lakers que, repito, não consegue vencer por grandes placares os seus rivais. Bom, pessoal, esses foram os nossos palpites de hoje, espero que tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Palpite de Warriors e New York Knicks a gente vai deixar exclusivo lá para o nosso grupo VIP. Muito obrigado pela audiência de todos e não se esqueçam de comentar se concordam ou discordam da gente antes do jogo começar. Vai ajudar a gente a rever alguns conceitos e vai ajudar a galera a ser lucrativa também com as suas dicas e também com as nossas, juntando uma primeira e segunda opinião para poder criar uma terceira, digamos que perfeita. Muito obrigado pela sua audiência e falou!